Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir lá em Lucas 16, a partir do verso 10. Lucas 16, a partir do verso 10. E quando estava a ministração, tanto do louvor como da palavra, eu também vi o Senhor falando comigo. E a palavra do dízimo que o Senhor vem trazer e trouxe a minha vida nesses últimos dias, e também quer trazer para a igreja, quando eu e minha esposa, nós decidimos obedecer ao Senhor, estarmos saindo ali da quadra, e isso foi, alguns meses, conhecido pela nossa família, pelos nossos amigos, todos ficaram escandalizados, porque nós iríamos deixar, principalmente foi assim, para mim falar assim, mas você vai deixar os seus bens aqui, sua casa, o seu emprego, e agora que você já está estabilizado, nós ouvimos até de um parente nosso falando assim, vocês já estão velhos, para sair, agora que você já tem uma estabilidade. E Deus, nessa área das finanças, há uns 35 anos atrás, eu já venho trabalhando na minha vida. E nesse versículo 10, começa assim, de Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se não fostes fiéis naquilo que é de outro homem, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e Mamon. E aí, quando fizeram falando, uma colega minha na escola falou assim, nossa, mas você vai deixar tudo agora que você está estabilizado, os parentes falando. E eu falei assim, eu respondi assim, não, eu vou obedecer, vou dar um passo de fé. Mas você o que você vai fazer com a sua casa, tudo? Eu falei assim, eu coloquei a venda. Nossa, mas se você ele vai querer voltar? Eu falei assim, não, eu estou olhando, se o Senhor quiser que eu volte, eu volto. Mas eu vou obedecer ao Senhor. E para chegar nessa resposta, há 35 anos o Senhor vem trabalhando. Ele me lembrou essa semana, eu cheguei nesse texto, que eu era que nem Judas. Eu amava o dinheiro. Eu não via a hora de eu ter o meu próprio dinheiro, de ter as minhas coisas, de ser dono das minhas coisas. E aí, eu comecei a trabalhar com 13 anos, passou 2 anos do tempo que a gente recebia o dinheiro na mão. Eu gostava de ter aquele dinheiro na mão, mas a gente recebia, não era no banco. E eu já estava numa igreja evangélica, e eu não, adolescente, já era batizado, não era dizimista. E aí, Deus começou a trabalhar, quando eu indo para casa, eu tinha acabado de receber o meu salário, eu coloquei no bolso, indo para casa, todo contente, já sabendo que a minha mãe ia deixar eu ficar com o dinheiro. E aí eu fui mostrar o dinheiro dela, cadê o dinheiro? A calça estava furada, perdi o dinheiro pelo caminho. E aquilo caiu no meu chão, né? Era tudo para mim, o dinheiro. E aí eu chorei muito, e aí Deus usou a vida da minha mãe para trabalhar na minha vida. Foi a primeira vez que Deus começou a tratar essa área das finanças da minha vida, dizendo que tudo o que estava, os recursos que Deus tinha dado, era dele. E aí minha mãe tirou da bolsa, eu me lembro até hoje, Deus nos fez lembrar, ela tirou o meu salário da bolsa. Era pouco,
Mas para mim era muito aquilo. Ela tirou da bolsa dela para saber o seu salário. E me deu na minha mão. E aí, quando ela me deu, eu fiquei contente, assim. Ela falou assim, você deu dízimo? E eu não tinha dado dízimo. E aí foi aí que Deus começou a mostrar que tudo pertencia a Ele. E aí Deus foi, né, mostrando que eu teria que ser fiel naquelas riquezas que eu achava que era tudo para mim. E a gente sabia que, muitos falavam que, olha, você recebe pouco pelo que você faz. Mas Deus falou assim, seja fiel naquilo que você está fazendo. Aí eu comecei a dar o dízimo, aí veio a questão de receber pelo banco, aí veio empréstimo, e aí eu só dava aquilo que caía no banco. E aí Deus falou assim, olha, você ainda continua servindo ao diabo. Porque eu te dou os recursos e você dá só a sobra. Porque o que caía no banco era só aquilo que já estava descontado. Né? Eu tinha um empréstimo, já tinha descontado o meu empréstimo, já tinha gastado o dinheiro e Deus começou a trabalhar na minha vida. Isso também. E aí eu comecei a olhar aquilo que Deus colocou na minha mão para ministrar. E aí Deus foi trabalhando, e aí eu cheguei no que eu pude responder naquela música. Tudo pertence ao Senhor. E aí o Senhor falou assim, olha, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus falou assim, olha, quem é fiel no muito, também é fiel no pouco. Você tem sido fiel a mim, porque eu não tenho tido problema com finanças. Mas o Senhor agora falou assim, olha, agora você vai sair. Você vai ter um emprego só. A gente não sabe se a minha esposa vai estar trabalhando, mas o Senhor falou assim, olha, seja fiel. Continue fiel, como você tem sido fiel. Que eu vou estar abençoando. E o Senhor foi dando paz às nossas vidas. E eu creio que o Senhor Ele quer mais, tanto da minha vida, como da vida da minha esposa. E essa vinda para cá, o Senhor tem sido abençoado. Nós temos sido abençoados através de Deus. Ele tem suprido todas as necessidades. E teve uma vez que eu trabalhei 10 anos em contabilidade, fazia balancete. E eu não costumo fazer balancete. Aí teve um dia que Deus falou assim, ó, faça as contas de como eu tenho sido fiel. E eu fiz. E eu ajoelhei e agradeci a Deus como Ele tem sido fiel, porque se não fosse Ele, eu não sei como nós estaríamos pagando as nossas despesas, nossas contas, como Deus tem sido fiel. E nós vamos estar nos levantando, trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas. Esse cântico ele fala, é um cântico. Essa bênção. E quando nós fomos à comissão de aula, né, eu, minha esposa e a dona Dani, que foi nos ajudar, auxiliar, e eu só tinha, assim, para mudar de escola pelo Estado, né, a prefeitura, né, eu vou ter que deixar, ou me afastar, e se eu viesse para a escola integral. E Deus é tão bom, né, que com um emprego só, eu vou ganhar mais do que os 2 empregos e vai suprir as necessidades. E o Senhor abençoou, né, que eu estava assim, apreensivo quando eu vi a lista, né, das pessoas, né, para escolher na minha frente. Eu estava na lista da faixa 3 e da faixa 2, acho que eram umas 50 pessoas na minha frente. E quando chegou, eu fui o quarto a escolher. E aí Deus abençoando, me colocou numa escola, eu creio que Ele quer eu ali. E também tem colocado, né, tanto a mudança, a nossa casa, Deus tem providenciado o que Ele quer. Desde a casa para alugar aqui, foi até
assim, nós vemos que foi de Deus mesmo, que Deus só deixou nós vermos a casa depois que eu peguei a atribuição, porque quem só viu a casa foi meu cunhado, a pastora e a Tati. Nós só vimos por foto. E aí, depois que pegamos a atribuição, assim, nós queremos ter a casa. Deus falou assim: primeiro você vai assinar o contrato. Vocês vão assinar o contrato, para depois ter a casa, para a gente ter a fé. Para não ter aquela coisa de duvidar. Então, o Senhor é maravilhoso, irmãos. E Ele quer de nós essa fidelidade. E vai chegar um tempo que nós não vamos ter mais esse recurso. Nós vamos ter que confiar plenamente em Deus. Nós vamos ter mais o nosso emprego, nós vamos viver na fé plena do Senhor Jesus.